Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Mikael, faço medicina na UFRJ e ao longo desse ano eu acompanhei alguns alunos em algumas aulas particulares, né, alunos que estavam focados no Enem. E eu fiz o Enem esse ano, né, foi o primeiro ano que eu fiz o Enem, já não valendo, né, porque eu já estou na faculdade, mas foi um Enem que, assim como todos os outros, um Enem cansativo, um Enem difícil, e eu fiz alguns comentários aqui sobre a prova, né, e eu vou falando para vocês. Primeiramente, eu gostaria de falar da prova de redação, né, que foi o tema da valorização das heranças africanas. E assim, o tema da redação do Enem desse ano, se você já tivesse pegado as redações anteriores, os temas das redações anteriores, pegado os eixos das redações anteriores, você conseguiria ter alguns argumentos mais fáceis para você estruturar a sua redação. Então, assim, por mais que seja um tema um pouco aberto, né, heranças africanas, você pode falar de muita coisa, mas se você tivesse o conhecimento ali de alguns eixos temáticos, de cultura, falando do Estado, né, em relação ao descaso na valorização da cultura, a questão da cultura eurocêntrica, você conseguiria direcionar bem a sua redação. Acredito eu que vai ser um tema que vai ter muitas redações notas altas, né, porque assim, é um tema bem batido já nos cursinhos, pelos professores, nas plataformas de redação. Então, assim, espero que vocês tenham conseguido escrever. Eu fiz a redação, eu botei dois argumentos. O primeiro argumento eu usei em relação à cultura eurocêntrica, né, que influenciou a nossa cultura e gera essa desvalorização, porque a gente olha para uma cultura como se fosse superior a outra. E o segundo argumento eu botei a culpa no Estado por não valorizar, não investir devidamente em centros culturais, em visitas a museus, investir nessa arte de origem africana. Então eu falei desses dois argumentos e tentei sustentar em cima disso a minha argumentação. Já na prova de linguagem, gente, eu achei uma prova bem cansativa, né? Eu já fiz o Enem aí mais de 5 vezes, 6 vezes valendo. E assim, essa prova realmente estava uma prova bem cansativa, uma prova pesada, né? Uma prova que você tem que ler e reler muitas vezes as questões. Não tinha tantos poemas quanto nos outros anos, mas foi uma prova que abordou a variedade linguística, dança, músicas, artes, cultura, a questão da África, caiu muita questão de Amazônia, caiu também sempre aquelas questões de esportes, de tecnologia, caiu também falando sobre fake news, redes sociais, saúde, funções da linguagem, figuras de linguagem, literatura, né, a parte de literatura que sempre cai ali Graciliano Ramos, Machado de Assis, caiu uma questão ali da Rita Lee também. Então, assim, são sempre figuras que sempre estão na prova do Enem. E também gostaria de falar também de algumas questões bem mais conteudistas, né, como a questão de progressão textual, algumas questões ali de verbo que você tinha que entender um pouco mais, relacionar. Mas, assim, a prova de linguagem estava uma prova pesada. Em comparação aos outros anos, acredito eu que estava um pouco mais pesada, mas se você tivesse pegado bem os modelos das provas anteriores, feito as provas anteriores lá desde 2009, você conseguiria ter mandado bem, porque a prova de linguagem ela acaba tendo um modelo de recorrência que se repete bastante, né? Tem algumas questões que eu achei bem difícil, né? Que eu até errei, inclusive, mas assim, é uma prova que se você se preparar bem, certo? Por exemplo, essa questão aqui é uma questão que falava capítulo 4, versículo 3, né? Uma questão que falava dos racionais lá. Eu achei um pouco difícil de entender essa questão, até porque quando chega nessa parte da questão 20 até a questão 30 ali, parece que eles botam muitas questões de literatura e você se sente bem cansado e você tem que interpretar de uma forma bem subjetiva ali, certo? Mas assim, foi uma prova que, olhando de uma forma geral, dava para fazer muitas questões. E o Enem é aquilo, né? Você tem que focar na TRI, pula as questões difíceis e deixa essas questões para o final. Já na prova de humanas, foi uma prova assim, que ou você sabia ou você não sabia muita coisa, porque tinha alguns conteúdos ali que precisavam estar intrínsecos, né? Então, geografia, caiu geografia de solos, né? Estruturas geológicas, entendeu? Caiu a questão geopolítica, chuvas convectivas. Então, foi uma prova assim que você precisava dominar alguns assuntos para você andar bem. Eu achei também uma prova um pouco difícil, mas se você dominasse esses assuntos, você mandava bem. Já também caiu grupos e minorias, atualidades, Black Lives Matter, filosofia antiga, filosofia contemporânea, caiu questão de democracia, Idade Média, né? Caiu também
questão de Vargas lá, da DIP, República, ONU. Então, assim, foi uma prova que abordou muitos conteúdos que, se você fizer as provas anteriores, você teria já lidado com esses temas. Mas, assim, a minha impressão é que as duas provas, para quem está fazendo sob pressão, cansativo, é uma prova que você pode errar muita bobeirinha, né? Por conta do tempo, por conta da organização dos horários, né? Então, assim, espero que vocês tenham feito uma boa prova. Eu vou soltar aqui também mais alguns vídeos, se vocês quiserem fazer algumas perguntas também sobre a faculdade, sobre preparação, sobre organização. Eu estou sempre disposto aqui para ajudar vocês. E se vocês quiserem, podem me seguir no Instagram, Mikael Stude, e eu também estou sempre tentando trazer algumas dicas lá. Então é isso, espero que vocês tenham mandado bem nessa prova, e depois eu também vou trazer um próximo vídeo aqui com os meus acertos nessa prova desse primeiro dia. É isso, valeu galera, um forte abraço, tamo junto.